Vamos dar início agora ao painel 6, Economia Digital e Tributação do Consumo. Para compor a mesa do painel 6, eu convido agora o ministro Gugel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça. Convido a professora Mary Elbe, presidente do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários. Professore Lorenzo Del Federico, dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio. O conselheiro Alexandre Freire, diretor da Agência Nacional de Telecomunicações. E a professora Elaine Keller, advogada e economista, como mediadora. Boa tarde. Iniciando os trabalhos dessa tarde, gostaria de agradecer o honroso convite para mediar o painel Economia Digital e Tributação do Consumo, feito pelo Conselho Federal do Brasil, na pessoa do seu presidente, Dr. José Alberto Simonetti, e da Escola Superior de Advocacia, pelo Dr. Rony Duarte. Cumprimento os nobres colegas aqui presentes, aos ilustres ministros e magistrados, e passo a fazer uma breve introdução antes de passar a palavra para os demais membros da mesa. Quem de nós nunca ouviu que os dados e a informação são os novos ativos da economia, que os dados substituíram o petróleo? Pois é, realmente a informação passou a ser um grande ativo. Na aula magna de ontem, nós ouvimos dos ministros Barroso e Lewandowski que empresas que são plataformas online multilaterais, ou seja, aquelas que ministram ofertas para diversas pessoas, como o Airbnb, né, e o próprio Uber, eles não possuem ativos tangíveis. Por exemplo, o Uber é hoje uma grande empresa de transporte, mas sequer tem uma frota de veículos. A Airbnb é uma plataforma de locação temporária de imóveis e sequer possui um imóvel. Isso se chama plataforma online multilateral. Ela faz a intervenção entre os interessados. O que ela vende? O ativo dela? Informação, dados. A partir da economia digital, os dados passaram a ser um grande ativo. E, a despeito do que preconiza a OCDE, sobre a erosão da base tributária, que será tema e tem sido tema deste curso e será tema deste painel, e também da possível fuga de lucros tributáveis, é importante dizer para os senhores que a internet é, sem dúvida alguma, um pilar de negócio onde as transações são rastreáveis. Então, se no mundo real era difícil rastreabilidade entre os agentes econômicos, essa máxima passa a não ser verdadeira na internet. Isso é, sem dúvida alguma, um ponto positivo para os negócios digitais. A gente consegue maior transparência e maior conformidade com os regramentos dos países. A partir dessa minha fala, eu começo, então, a transferir a palavra, até porque no Brasil, algumas semanas tem sido discutido, e os senhores devem ter visto na mídia, em geral, a questão da tributação do consumo da Shopee, da AliExpress e da Shein, né? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre a tributação do consumo. Eu quero ouvir aqui da nossa mesa o que eles pensam a respeito dessa tributação, principalmente de empresas extraterritoriais. E para começar
esse painel, eu tenho a honra de passar a palavra para o ministro do Superior Tribunal, o doutor e ministro Gurgel de Faria. Boa tarde a todas e todos. Eu vou pedir permissão a todos os integrantes da mesa para fazer os cumprimentos na pessoa da nossa mediadora, a doutora Elaine Keller, porque o tempo são 20 minutos, então o tempo nós temos que ser rápidos. Vou, no caso, cumprimentar a todos que estão organizando este evento, nas pessoas do doutor Rony Duarte, da Escola Superior de Advocacia, o doutor Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal, e, na ausência eventual dele, cumprimento o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, membro honorário do Conselho Federal da Ordem, ex-presidente, e cumprimento o professor Fábio Petrucci, aqui da organização da Universidade de La Sapienza. Estava por aí até agora há pouco, se não está presente no momento, e receberá o meu abraço. Vejam, o tema que nós iremos tratar, já foi anunciado, economia digital e tributação de consumo. Como é que eu pretendo abordar esta temática nesses próximos 20 minutos? Já tenho menos, 18h30, por isso que eu cumprimentei a todos muito rápido, 18 minutos e 30 no decorrer, então, desse período. Na verdade, eu vou dividir em duas partes. Eu vou dividir a questão da economia digital, especificamente problemas no Brasil, e depois, então, irei para problemas no âmbito mundial. E aí eu começo, antes até de ir para a primeira questão no Brasil, eu começo que, na verdade, chamando a atenção que nós não estamos numa economia digital, nós estamos num mundo digital. Se a gente for olhar essa criancinha linda, a gente vai verificar que as crianças já nascem nesse mundo digital, ao ponto da história de uma criança receber um livro e, na realidade, querer fazer assim o touch, como se pudesse expandir o que está ali no livro, já que é a vida dela. Ela consegue fazer, no caso, no âmbito de um iPad, consegue fazer no celular. Então, essa realidade, digamos assim, das crianças que estão a nascer e, por óbvio, do futuro. Então, a gente está no mundo digital. E aí tem a questão das novas tecnologias. Só que antes de falar das novas tecnologias, eu queria lembrar um tema do comércio eletrônico, para vocês verem como isso foi mudando e as novas tecnologias, na verdade, já são uma consequência. Vou dar um exemplo da vida real, vou usar até aquela expressão, a vida como ela é. 2011 a 2013, eu tinha acabado a minha presidência no meu tribunal de origem, que é o Tribunal da Quinta Região, e então eu fui para o meu biênio no eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. E lá eu encontrei Rony, foi meu colega durante o biênio no eleitoral de Pernambuco. Quando chegava o final do ano, Rony comprava uma caixa de vinhos na Casa dos Frios e me dava de presente. Para onde ia o ICMS? Por óbvio, era comprado no estabelecimento local, lá em Pernambuco, e, no caso, ficava na Casa dos Frios. 2011, o comércio eletrônico estava engateando. O que é que as coisas vão mudando? Rony, então, ao invés de comprar na Casa dos Frios, ele passa a comprar num site. Site este que não está estabelecido em Pernambuco, está estabelecido em São Paulo. E aí ele diz, eu não compro mais só uma caixa, estou conseguindo um preço melhor, eu compro 5 caixas. E aí, o detalhe, Pernambuco perde. Já já vou chegar numa emenda constitucional, mas só para mostrar, Pernambuco perde. Por quê? O consumo no estado de Pernambuco, não é? E, na realidade, ficava tudo com o estado de São Paulo, que era ali, onde era a base daquela empresa que estava vendendo no âmbito do comércio eletrônico. Pior, não perde só Pernambuco, perde Luiz Alberto, porque ele que comprava uma caixa e me dava, passou a comprar 5 e não me deu mais nem uma garrafa de vinho. Fui embora para Brasília, ele esqueceu
que tinha um colega lá no eleitoral, não é? E aí não me dá mais nem uma garrafa. Então, quer dizer, prejuízo para Pernambuco, prejuízo para Luiz Alberto Gugel, prejuízo para o Nordeste. Era essa a realidade. Não é? Então, diante disso, os estados, vejam, é tributação de consumo. Onde é que deve ser a tributação? Deve ser exatamente onde o consumo está ocorrendo. E o consumo era lá em Pernambuco. Era lá que o Rony ia degustar os seus vinhos. Eu estou trazendo esse exemplo e isso passou a ser uma realidade de vinho, de geladeira, de televisão. Hoje em dia, quando a gente vai comprar uma coisa, a primeira providência, na realidade, é olhar o preço na internet. Tem aquele site, eu não estou fazendo propaganda, é Buscapé e outros aí, eu uso o Buscapé. E aí você vai, olha lá qual é o preço, e aí diz ali o período que vai, no caso, chegar, e você diz, olha, não, eu vou tentar aqui. E já sai com o preço na mão. Porque se o comerciante fizer o mesmo preço, você vai comprar e recebe logo. Se não, você vai, sem dúvida alguma, comprar pela internet. Os estados, então, se rebelam, porque o consumo era lá e eles não estavam recebendo nada, e conseguem aprovar uma emenda constitucional em 2015. A gente está em 2023, viu, pessoal? Todos sabemos. Problema resolvido? Problema não resolvido. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, no caso, é demandado, diz, olha, mas aí o DIFAL, na verdade, essa diferença de alíquota precisa de uma nova lei complementar. Deu sua interpretação de que era um ICMS diferente. E, sendo assim, então, não podia cobrar essa diferença de alíquota. É aprovada a lei complementar para a diferença de alíquota. Solucionada a questão? Não. Quem está no dia a dia do tributário sabe que não. A lei, na verdade, sai no dia 4 de janeiro, 5 de janeiro de 2022, 4 de janeiro de 2022, e aí vem a discussão, mas ICMS você tem que respeitar a anterioridade, não vou pagar em 2022, e o Supremo estava para resolver, essa semana eu confesso que eu não estou acompanhando muito, professora Maria Alba, resolveram? Não sei também não. A gente, quando sai um pouco do país, às vezes esquece de estar olhando. Então, vejam, só para mostrar a vocês como essa questão da economia digital, ela é problemática e a legislação, muitas vezes, ela demora para, no caso, se adaptar e resolver o problema. E quando vem, traz, digamos assim, controvérsias que não deveriam existir. Porque, vou só dar o exemplo dessa lei complementar do DIFAL, chegou para a Presidência da República sancionar ainda em dezembro. Por que essa, desculpa a expressão, derrapada, deixar para 4 dias depois e ficar essa problemática toda? Não é? Mas, bem, vou deixar esse capítulo, vou olhar aqui quanto é que o tempo eu ainda tenho, para poder ver se eu vou precisar correr demais. Não, está tranquilo ainda. Então, vou entrar agora no âmbito das novas tecnologias. Foi. Só quer deixar aberto aí? É melhor, ótimo, obrigado. Então, veja, vai surgir comércio eletrônico, resolvido, entre aspas, porque 2 problemas surgiram e seriam desnecessários. Vamos para as novas tecnologias. Entre os anos, quem quiser, depois pode dar uma googada, que aí vai ver que eu estou certo. Entre os anos 2008 a 2010, são oferecidos novos serviços. Né? Começam a aparecer essas plataformas, esses apps, que são muito interessantes e nos oferecem serviços. E aí eu vou dizer, serviço de conteúdo de vídeo, serviço de conteúdo de áudio, serviço de transporte, intermediação de aluguel. A doutora Elaine, quando falou aqui no início, mencionou alguns deles. E aí, como é que vai ser a tributação? Eles estão oferecendo ali um serviço. Vamos passar aqui, no caso, para 2 deles. E aí também não é propaganda não, viu, pessoal? É porque eu uso esses 2 aí, eu sei que tem vários, mas são os que eu uso, então eu termino falando com relação aos que eu uso. De áudio, Spotify, de vídeo, Netflix. Vejam, foram criados entre 2008 a 2010. Como é que eles vão ser tributados? Não, é serviço de comunicação. Sendo serviço de comunicação, a tributação do ICMS é entre 25% a 30%, a depender do Estado. É essa a realidade. Ah, não, é serviço. Serviço a gente sabe que a alíquota máxima é 5%. Vejam a diferença disso aí. Por causa de uma nova tecnologia que se implantou. E o detalhe, se for serviço, não pode tributar ainda. Por quê? Porque a nossa Constituição prevê que, para ser serviço, tem que ter ali uma autorização na lei complementar.
ficou aquela questão, vejam as questões problemáticas, ficou ali aquele problema, então em 2016 sai uma lei complementar dizendo que efetivamente eles eram serviços, a lei complementar número 157, e que passaria a ser tributado, portanto, na alíquota máxima, a depender, por óbvio, aí de cada município, 5%. Então, resolvida a questão de duas das novidades com relação a streaming de áudio e de vídeo. E a questão que eu mencionei para vocês no que diz respeito ao transporte. Uber é o principal deles, a gente sabe. Aliás, se tivesse aqui algum serviço de reclamação, a gente poderia até fazer, porque o Uber aqui em Roma está péssimo, né? A gente procura e não encontra e vai para outro canto, mas tirando essa parte aí, vamos no que diz respeito à tributação. O Uber está lá, no caso, vai pagar o ISS, é um serviço de transporte e tal, então vai ter que pagar esse tributo. Detalhe, o Uber está em São Paulo, e o consumo não é em São Paulo, tem também em São Paulo, por óbvio, no município, mas o consumo do Uber é nos mais diversos municípios do Brasil. Vai ter em Natal, no meu Rio Grande do Norte, vai ter em Recife, em Pernambuco, vai ter no Rio, vai ter em São Paulo, vai ter em Brasília, não é? Concentra-se, no caso, a tributação especificamente lá no município de São Paulo. Até só para vocês verem a guerra, a Uber chegou a transferir a sede para Osasco, porque em Osasco a tributação é menor. Tá? Então, vejam como fica a guerra nas várias vertentes aí possíveis. E aí, então, no caso, é proposta uma lei complementar, um projeto de lei complementar para dizer, olha, o Uber vai pagar o ISS onde ele estiver prestando serviço. É consumo? Então deve ser, efetivamente, onde o consumo ocorre. Esse projeto de lei ainda não foi aprovado, tá certo? Mas existe este projeto de lei. E, por fim, para ficar nessas novas tecnologias e também não poder, digamos assim, a gente gastar tempo demais e poder ir para a parte internacional que eu quero ir, então vou para o último aqui que eu quis apresentar, que é o Airbnb. Né? Também tem várias plataformas de aluguel, uma delas, inclusive, estava dando, no caso, calote nos usuários lá no Brasil. Não vou fazer contra-propaganda, não vou dizer, mas eu venho acompanhando aí pelos jornais. Então, o Airbnb é um serviço de hospedagem que os hotéis pagam ISS. Ou é uma locação por temporada, né? De novo, vejam como surgem as novidades e termina tudo desaguando no judiciário para poder resolver o problema, ou então, no âmbito, por óbvio, do parlamento para ali vir uma lei. E a interpretação que é dada até hoje é que, na verdade, como se trata de uma locação por temporada, vem prevalecendo assim, então não se paga o ISS. E tudo isso, pessoal, dessa primeira parte, eu gostaria de comentar com as senhoras e os senhores, é que nós temos essas novidades, o comércio eletrônico chegou com força, esses serviços novos, eles também chegaram com muita força, e a nossa legislação, ela ainda está engatinhando, e às vezes quando vem, não vem para solucionar, vem para trazer problemas. A segurança jurídica, ela tem que vir não só no âmbito do judiciário, ela tem que vir também no âmbito do legislativo, através das leis, e do executivo, se tiver que aplicar ali, eventualmente também, no caso, regulamentar essas leis. Então, a primeira observação que eu faço é que o nosso sistema tributário atual vem gerando essas incertezas, vem gerando essas inseguranças, e, na realidade, o que deve se propor é que nessa reforma tributária que está sendo aventada, a gente venha solucionar isso. Ao invés da gente estar resolvendo o que é que vai, isso aqui é serviço, isso aqui é mercadoria, isso aqui vai ser tributado a 25, isso aqui vai ser a 5, isso aqui vai ser... Que a gente passe a ter um tributo, independentemente daquela denominação. Fala-se aqui que vai ser o imposto sobre bens e serviços. Há uma polêmica com relação ao federalismo fiscal, que eu não quero entrar, tá certo, agora. Mas o importante é que a gente passe a ter aqui uma legislação em que
essas novas tecnologias, essas novidades, elas venham, no caso, a ser, digamos assim, acolhidas por uma legislação moderna e passe a ocorrer a tributação de maneira correta, de maneira justa e também dando transparência para o contribuinte. A própria OCDE, no caso, orienta nesse sentido. Então, concluo a minha primeira parte e passo, correndo um pouquinho mais, aí para o âmbito internacional. E no âmbito internacional, quem vem ditando, quem vem, na realidade, orientando, a gente pode dizer, os estudos acerca da economia digital, é a OCDE. Né? E com relação à OCDE, ela então trouxe esse conceito de economia digital, que está aí, não vou ler, os senhores e as senhoras já sabem desse conceito, mas o que eu poderia resumir é que você deixa de ter a necessidade, seja para vender os seus produtos, seja para entregar os seus serviços, você deixa de ter a necessidade de um estabelecimento ali naquele determinado local. Eu dei o exemplo, no caso do vinho, aqui no início da nossa exposição, e de outros produtos, no âmbito nacional, mas no âmbito internacional é a mesma coisa. Né? A gente passa a ter ali as empresas vendendo produtos e vendendo serviços sem uma instalação naquele determinado país, o país consumindo, lógico, através dos seus cidadãos, né? E tributação, no caso, não acontece. E como é, então, que as nações estão, na realidade, tratando disso? Esses problemas, por óbvio, eu coloco aí as gigantes de tecnologia, que todos nós conhecemos, e também elas foram mencionadas várias vezes, o Google, no caso, a Meta, que é o Facebook, Apple, Amazon. O que é que, na verdade, eles prestam de serviços? Entre outros, publicidade, venda de dados privados, marketplace, outros serviços de interface digital. E como é que é a tributação? Não é? Então, muitas vezes, essas empresas não têm sede naquele país onde está sendo vendido o produto ou vendido o serviço, e os países ficam a ver navios. Eles, então, estão se rebelando e propondo deixa eu dar a minha corridinha, e propondo o famoso imposto sobre serviços digitais, o Digital Tax. Isso já existe aqui, na Itália, isso já existe, no caso, na França, isso já existe no Reino Unido e alguns outros países europeus. De novo, vem a controvérsia. Na hora em que os países estão trazendo esse imposto sobre o serviço digital, com base num lucro presumido, onde o país está, onde a empresa está instalada, o país, opa, você está tributando, mas essa empresa está aqui, e aí começa a ter ali uma guerra fiscal no âmbito internacional e, por óbvio, começa a ter uma controvérsia. Os Estados Unidos mesmo ameaçaram, no caso, fazer a retaliação para a França, porque foi o primeiro país que implantou, no caso, o imposto sobre serviço digital. A OCDE está num trabalho de tentar, digamos assim, trazer uma conciliação a respeito disso, de maneira que haveria tributação no país onde, é uma das ideias, né, o pilar 1 lá do estudo da OCDE, no país onde a empresa está instalada, mas parte daquela tributação seria, no caso, repassada para os países onde o consumo estivesse ocorrendo. Esse consenso não chegou e a guerra fiscal no âmbito internacional ela está acontecendo. Né? Estão vários países já com impostos sobre serviços digitais. Aqui no Brasil há um projeto de lei, não especificamente de imposto, mas é tributo, de uma CID digital, que ainda não foi aprovado, e a gente precisa solucionar, seja no âmbito local, seja no âmbito internacional, esta questão. E para cumprir o meu tempo, eu então termino
cumprindo exatamente os 20 minutos, não é não, professora Elaine? Trazendo aí, não tem nenhum parlamentar não, né, pessoal? Se tiver, aí vai ficar, ainda bem, me disseram que o deputado Aguinaldo Bechal chega amanhã, então, mas o deputado Aguinaldo está aí com uma proposta interessante e tenho certeza que o Congresso Nacional vai trazer uma boa reforma, mas enquanto não traz, a gente, no caso, apresenta essa frase, que a diferença entre a morte e os tributos é que a morte não piora toda vez que o Congresso se reúne, e com isso eu concluo a minha exposição. Obrigado. Agradeço, ministro, em nome da OAB, da ESA e da Universidade Sapienza pela sua exposição. Agradeço que o senhor seja usuário do Buscapé, viu? Devo lhe dizer que eu fui a primeira mulher no Buscapé, eu fui contratada quando o Mary Lynch fez aporte de capital para desenvolver toda a área comercial do Buscapé. Fiquei muito honrada. Legal. Bom, vamos seguir no painel. Agora eu passo a palavra para a professora Mari Elbe, presidente do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários. Boa tarde a todos. Quero dizer da grande emoção e felicidade de estar aqui em Roma para palestrar. Quero agradecer ao Dr. Rony o convite, né? Ao nosso presidente Beto Simonetti, ao nosso eterno presidente Marcos Vinícius, e fazer homenagem ao meu marido, que é médico, não tem nada a ver com tributário, e está aqui me assistindo, ainda vai me filmar. Muito bem. Quero cumprimentar a mesa, né, o professor italiano, o doutor Alexandre, o doutor Elaine, o nosso querido ministro, que ele já deu aqui uma decisão monocrática, que resolveu vários problemas, já me adiantou a palestra. Não é? Muito bem. Então, para falar desse tema, porque o mundo mudou, eu acho que faltou essa consciência ainda das pessoas, eu acho que muita gente que está aqui já nasceu com internet, com telefone celular, então acha que o mundo sempre foi assim, mas não foi. Não é? Então, o que é que acontece? O mundo todo mudou. E as leis tributárias não acompanharam isso. Isso é que é preocupante. O que é que acontece? No Brasil, enquanto se tem o mundo digital, no mundo que tudo acontece no mundo virtual, a gente ainda está discutindo se Crocs é pantufa ou sapato de plástico. Está discutindo se bacalhau é peixe ou é um processo que se faz no peixe. Então, você vê que ainda a gente ainda está... E temos... Ministro, deixa eu lhe dar uma péssima notícia. Essa reforma tributária que está aí não resolve nada, nem se refere a esse mundo. Você vê, a gente ainda está tratando do outro mundo, quando o mundo já mudou. E o que é péssimo. Por quê? Porque o mundo mudou, as relações, os negócios estão acontecendo e eles não estão sendo tributados, enquanto a gente está pagando o tributo em cada país. Por quê? Porque a gente está no mundo de desmaterialização dos negócios, né? Transformação de mercado, de produtos, de serviços e utilidades. Então, a gente tem que pensar diferente. E o advogado que é conservador ainda acha que ser advogado é abrir o vademécum em papel e ficar lendo lá aquele vademécum, né? Isso é bom, mas não é só mais isso, tem que ter uma série de outras coisas. Por quê? Porque esse mundo, realmente, hoje, ele é virtual, né? É nas nuvens, a gente não pega nem vê, embora tenha até uma presidente falado aí das nuvens que achava estranho, mas isso não tem nada a ver. Então, o que é que acontece? E como é que os países estão agindo em relação a isso, né? Os fiscos estão enfrentando, e aí os problemas são mais ou menos idênticos. Nós temos um desafio global que exige soluções globais, né? Nós temos negócios numa escala internacional que ele acontece entre 2, 3, 4 países diferentes ao mesmo tempo. E aí já fiquei contente ali com o doutor Elaine, com sua sapiência, que disse que pode rastrear tudo. Mas não adianta o Brasil querer rastrear alguém que está na China para cobrar tributo lá. Assim, aí o cara vai dizer, vou pagar, aguarde, né? O que é que acontece hoje? A tributação internacional era baseada em elementos de conexão. E o elemento de conexão não existe mais, pelo menos nos moldes atuais. Então, a gente vai ter que mudar conceitos, né? Por quê? Porque nós temos mobilidade de usuários, mobilidade das partes, e isso leva a quê? Planejamentos abusivos exatamente para pagamento dos tributos. Só que o planejamento abusivo, ele, além de abusar no lugar, ele gera uma concorrência desleal com os outros
que não estão se aproveitando, né? O mercado está altamente volátil, então hoje uma empresa está aqui, amanhã pode estar lá, exatamente buscando melhores tributações. E aí vem a questão da moeda. Veja, os problemas estão na história do dinheiro e do cartão de crédito, etc. Mas quando chegar o criptoativo, aí é que vai piorar mesmo, né? Porque o criptoativo a gente só sabe que existe porque falam, mas a gente não pega, não vê, não existe. Quando me falam em aplicar em criptoativo, não, meu filho, eu não sei onde é que está meu dinheiro aí, na nuvem, ó. E se a nuvem acabar? Aí, realmente, a gente tem que pensar diferente. Mas é essa mudança que o mundo exige de todos nós. E nós, da área tributária, temos o dever de avançar, porque a gente mexe com as leis, o judiciário julga, né? E é interessante porque o judiciário, com todo respeito, ministro, eu sei da soberbamente, etc., mas, por exemplo, no caso do software, demorou tanto que quando saiu não existia mais o software, né? Não naquele modelo, né? E aí tem que haver a necessidade de harmonizar para evitar dupla tributação ou não tributação nenhuma, né? Nós temos a recomendação da OCDE para criar um Digital Tax, Equalization Levy, e aí vem o seguinte: como alocar receita de plataforma de marketing online entre usuários de diversos países? Então, veja os desafios que os fiscos e os países se defrontam. Como rastrear a localização dos usuários? E como definir a alíquota na diversidade de negócios, né? Então, eu gosto de comprar no Magalu, né, que entrega mais rápido, certo? Aí, o que é que... Os preços geralmente são menores, nada a ver com propaganda, mas é por isso mesmo. E aí, o que é que acontece? Quando você compra lá, vai ser onde vai estar devido o tributo, onde vai estar o ICMS. O ministro já falou, já vou pular isso aí para ganhar meu tempo. Quais são as soluções da tributação digital? Criação de um novo tributo? Ou adaptação dos sistemas tributários existentes, será que ele comporta isso? Ou tributação na fonte? Ou os três, né? É necessária uma cooperação internacional de combate à estratégia de otimização, exatamente para evitar os planejamentos agressivos. Mas veja, no Brasil, a gente lida com a reforma tributária, eu desde 88, era uma menina ainda na área tributária, e reforma, e ela nunca saiu. Então, os 27 estados, 5.650 municípios, e a União não consegue chegar. Imagina os países começarem a chegar a uma conclusão, até porque tem os interesses legítimos. De quê? De arrecadar para o dinheiro ficar no país, no estado, etc. Os organismos internacionais fazem recomendações não compulsórias, né? Então, eles querem harmonizar o princípio de destino, e aí, se for no destino, o país, ou o Estado consumidor, vai ter mais privilégio do que o outro que é produtor. Como é que vai resolver isso? Vai dividir esse tributo, vai proporcionalizar, com base em quê? Então, são coisas que a gente tem que passar a pensar, né? E aí, o que é que acontece? Na ausência de haver alguma coisa, os países estão adotando regras similares, né? E vemos um seguinte ponto que eu quero me deter: a correta incidência sobre a importação de produtos de pequeno valor, né? Vamos ter que mudar conceitos. Então, a legalidade, a constitucionalidade, por exemplo, do conceito de renda vai mudar. Renda é acréscimo patrimonial. Como é que vai se tributar em outro país? Não. E saber se houve acréscimo patrimonial ou não, né? E com tanto tributo que a gente tem, como é que vai ser feito lá no Brasil, que a gente tem 5 tributos sobre o consumo? Como é que isso vai acontecer, né? Já falei, a gente não tem mais o elemento de conexão, e aí vem a tributação na fonte. No Brasil, isso já é muito comum. A gente recebe salário, recebe honorário, já tem uma tributação na fonte, e quem cuida disso são as instituições financeiras. Então, a gente já tem esse hábito, já está muito acostumado. O estabelecimento permanente, que era grande problema, eu me lembro quando começou a falar em direito internacional, o estabelecimento permanente tinha que ter físico. Hoje não existe mais isso. Hoje ele é virtual. Então, ou se entende que o físico é virtual, ou então não vai mais poder se alcançar isso aí. E tem a grande novidade da responsabilidade tributária da plataforma, que é uma mera intermediária. E no Brasil começou a se implantar em alguns estados, né, essa responsabilidade. E foi aquela grita. Por quê? A plataforma não tem nada a ver com a história. E, se não houver o pagamento do tributo do outro país que está lá, eu gosto de citar a China, que é o exemplo mais clássico, nada contra a China, adoro, tá? E aí, o que é que acontece? A plataforma que está fazendo essa negociação que vai ser responsável pelo tributo.
Aí vem a questão que eu quero abordar especificamente. Importação de bens de pequeno valor. A maioria dos países dispensa essa tributação. A Austrália, por exemplo, o valor aduaneiro é mais ou menos 750 dólares americanos, que é 1.000 dólares australianos. Nova Zelândia também. A responsabilidade é dos reentregadores, né? Na Argentina, Chile, Costa Rica e Equador, existe também a isenção de 50 dólares. E o que é que acontece? No Brasil também. Ora, 50 dólares não significa nada. Espera aí. Hoje dá quase R$300. Quem compra R$300 no Brasil vai pagar tributo. As empresas vão pagar tributo sobre esse valor. Quando você importa, há uma isenção. Então, aí você já começa a vislumbrar a concorrência desleal entre o produto brasileiro, dentro do Brasil, e o produto estrangeiro que chega sem pagar os tributos. Porque, veja, goste ou não, o Estado precisa de tributo. Eu até brinco que, como eu mexo com felicidade, o pessoal diz, como pagar tributo feliz? Pense no que esse tributo vai servir, a utilidade dele para o Estado. Embora, na realidade, eu quero pagar muito tributo, pagando muito tributo, estou ganhando muito dinheiro. Então, muito honorário, aí já gostei mais. Então, você pode pagar tributo feliz, né? Então, veja só que no Brasil, com essa isenção, você tem a seguinte questão. Admitamos, uma indústria que fica no país A, a propaganda é do país B, a plataforma é do país C e o consumidor fica lá no Brasil D. E agora? Onde vai pagar tributo, que tributo e qual valor? No Brasil, especificamente, vai ser pago ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI e que alíquota. E aí, embora a proposta de reforma tributária, eu sou a favor de reforma tributária, não das que estão aí, tá certo? Porque elas não vão resolver as questões. Mas admitamos que tivesse a junção tudo disso. Então o tributo só agora facilitou. Não facilitou, a alíquota vai ser muito maior, não tem o direito de crédito, então tem uma série de outras questões que não vale aqui falar. Mas nesse caso, quem vai ser tributado aí? Né? Quem deve pagar o imposto? O consumidor, a plataforma, país A, país B, país C? Por quê? Porque, embora eu possa até localizar de onde vem isso aí, a indústria está anunciando, como é que vai haver essa exigência de tributo? Aí vem a competência do país para cobrar seus tributos em cima do outro. Né? E como é que iria cobrar esse tributo de outro país? Então, tem que ser criada, assim, uma fórmula de que o país possa cobrar. E aí pode haver até compensação de imposto para evitar bitributação, etc. Qual é o caso? Isenção de compras de até 50 dólares. Está lá no Decreto-Lei 1804, 1980. Pessoa física para pessoa física. C2C, né? É uma tributação simplificada de remessas postais internacionais nas hipóteses em que não se verifica uma operação mercantil, sendo o remetente e o destinatário pessoas físicas. É um presente, é uma coisa que se remete. No Brasil, tentou-se acabar e veio uma grita geral dizendo o seguinte, não, peraí, vai prejudicar os mais pobres. Mas peraí, prejudica muito mais os mais pobres, e aqui eu não estou defendendo cliente nem ninguém, porque não tem ninguém nessa área. O que é que acontece? Aqui está a professora que trabalha e estuda. Então, veja só, quando há uma operação dessa, está gerando emprego e arrecadação no outro país. E o nosso está deixando de vender aquele produto. Então, o mais pobre que iria ser prejudicado se acabasse essa isenção, ele está pagando quando compra lá. Por quê? Porque o Estado continua precisando arrecadar e precisa de receita. Então, isso aí é uma coisa para ser analisada, se não deveria voltar. Particularmente, eu sou a favor de que essa isenção, especificamente nos modos que está colocada, eu entendo que ela é prejudicial para o país. Tá? Segundo a professora Tatiana Psitelli, que mandou até o artigo ontem à noite, né? Em 2022, 57% dos consumidores brasileiros que realizaram compras em site de internet o fizeram em operações internacionais. Ou seja, o mercado brasileiro deixou de vender isso aí e deixou de gerar um emprego da atividade econômica. Sendo que 68% das aquisições têm origem na China. Nada contra, isso foi lá um artigo de jornal. Tá certo? Receita total do comércio eletrônico no país em operações internas internacionais, estima-se que em 2025 vai alcançar 79 bilhões de dólares.
né? Em face de 41 bilhões que já aconteceu em 41. Então, é um mercado, parece pequeno, 50 aqui, 50 ali, mas quando soma, isso dá um mercadão. Então, precisa ser analisado, sim. Muito bem. Os sites estrangeiros, Shein, Shopee, AliExpress, por sinal tem um desses aqui, se você comprar eles entregam, demora, mas entrega, tá certo? Aí o que é que acontece? Mantida a isenção, porque ficou acertado o seguinte, vai ser mantida a isenção, mas vai haver uma fiscalização. Fiscalização de quem e onde? Para saber se quem pagou o tributo, né? Como você vai fiscalizar em outros países? Eu mostrei que um faz a publicidade, outro industrializa, outro é plataforma, etc. Não tem como alcançar isso aí. E aí eu fiquei aqui pensando. Eu fui até da Receita Federal há 27 anos, pedi exoneração, e aí me digo o seguinte, se sabe que está acontecendo uma fraude, que na realidade são pessoas jurídicas mandando para pessoas físicas, e não pessoa física para pessoa física, por que nunca se fiscalizou? Porque não vai poder fiscalizar. Não vai poder alcançar empresas em outros países. Então, veja só, é uma problemática que isso vai ter que resolver de alguma forma, né? Então, isso gera, assim, uma concorrência abusiva que afeta a indústria nacional, o comércio, a arrecadação e o emprego da pessoa que é a mesma que compra nesse site. Então, qual é o valor que vai valer para ser respeitado? Depois da confusão que houve lá no Brasil, né, eu acho que os outros países também estão passando pela mesma coisa, tá? A Shein se comprometeu a seguir as regras do Brasil, vai fabricar 85% dos produtos lá, vão aderir ao plano de conformidade da Receita, que a gente ainda não sabe como é, estão dispostos a fazer o necessário aí, pronto. Ou seja, declarações completas, etc. Então, o que é que acontece? Será que resolveu o problema? Não. Eu acho que, mesmo havendo tudo isso, esses produtos importados, o Brasil não aguenta essa isenção. É uma perda de arrecadação muito grande. Então, tem que se repensar. E a reforma tributária não mexe em nada de mercado digital. Bom, mesmo que ela mexesse, que está no parlamento, pode haver emendas, né? Quando eu fui lá na audiência pública, eu até disse o seguinte, olha, a reforma promete tudo, mas quando a gente lê o texto não tem nada disso. O deputado Agnaldo Ribeiro me olhou com o olho meio feio, mas não tem. Escrito mesmo não tem nada. Então, ficou só numa intenção do que coisa. A não cumulatividade, que vai pegar aqui muito forte, o texto da reforma é o mesmo que está na Constituição. Ora, se o texto é o mesmo dessa Constituição, significa que o quê? Ah, mas vai aumentar emprego, atração de tributos, etc. Então, não mexe nada disso. Mas mesmo que aprovada e seja incluída, se ela for aprovada em 2022, vai exigir uma lei complementar que ninguém não sabe, e ela quem vai fazer tudo. Aí seria aprovada em 2023, ou seja, entraria em vigor em 2024. E até lá, como é que fica? Tá? Então, a tributação ela tem que ser mais imediata, mais dinâmica, porque o mundo está girando rápido, né? Os textos da reforma não contemplam, já falei, né? Cooperação entre países, como fazer? Vai ser até bonito, mas eu fico ainda desacreditando. Criar um imposto global, quando, como, né? Criar uma tributação global mínima, acho interessante, só que aí nós temos dificuldade dos países criarem tributação própria. O Brasil tem essa PL lá que institui a CID digital, mas ela não vai abranger essas operações. É sobre receita bruta de serviços digitais prestados por grande empresa de tecnologia. Eu acho que isso não vai resolver. Responsabilidade da plataforma. Alguns estados já implantaram no Brasil para o ICMS, mas os outros não. Alguns estados já tributam os marketplaces e é uma confusão danada. Então, qual seria o meu pensamento até agora, que pode mudar, né? Como está mudando tanto a tributação, a gente também pode mudar e evoluir para algum conceito novo, né? A plataforma, existem duas tributações nessas operações. A da plataforma, que é a intermediária, que tributa a comissão própria dela, retenção na fonte. Se ela está no país, segue as regras do país, do nosso país ou de qualquer um. Se não, tem que haver retenção na fonte. A solução é retenção na fonte, porque a única forma de você controlar a tributação no mercado digital vai ser o seguinte, na hora que paga, alguém tem que reter na fonte. Quem faria isso? Instituição financeira que já vive, vai ser mais trabalho, vai ser aquilo lá, mas é a única forma que a gente tem, cartão de crédito. Quando for criptoativo, aí o Banco Central já está criando, pode ser até que ele resolva. Mas tem que haver, sim, uma forma, e a única forma, isso pode até violar o princípio de legalidade, capacidade contributiva, seja lá o que for, mas esse é um ponto que eu acho que os valores
que tem que prevalecer é os valores econômicos, o valor da concorrência desleal, ou da concorrência para evitar a concorrência desleal, senão quem está sendo prejudicado é o país. E aí, fazendo retenção na fonte, já estou acabando aqui, base de cálculo seria o pagamento, o fato gerador, remessa, responsável, banco, cartão, etc. Mas aí vem a seguinte questão, qual o tributo que vai ser cobrado? IRPJ, PIS, COFINS, PI, ICMS ou ISS? Né? Como nós estamos no consumo, tiraria IR e CSL, ficaria PIS, COFINS e etc. Eu acho que cada ente, se for serviço, cobra o seu, se for ICMS, cobra o dele, e se for questão de renda, seria imposto sobre a renda e CSL. Mas PIS e COFINS seria devido em toda a operação. E um novo tributo? Eu acho que o sistema como está, e para ser veloz, como a dinâmica das relações no mundo digital, tem que estabelecer de imediato a fonte, que não exige mudança constitucional, pode ser por lei, embora tenha gente que acha que não, eu acho que tem que ser, porque é uma forma de arrecadação que vai ser mudada, né? E, de imediato, eu aconselho realmente que se pense numa tributação na fonte, senão, até que saia alguma coisa diferente, vão ser anos perdendo a arrecadação. Gente, eu acho que o advogado é conservador, né? Tanto é que ainda se usa capa preta para a gente ir para o tribunal, né? Eu acho muito chique, ministro, mas já passou o tempo de chegar lá, a gente vestir a capa preta para estar lá no tribunal, com todo respeito, né? Eu acho que tem que evoluir, porque o mundo evoluiu. E a gente tem que não correr atrás, mas sair na frente. Obrigada pela honra de estar aqui com vocês. Obrigada, professora Mari Elbe. Interessante seu ponto de vista, e eu compartilho do mesmo ponto de vista com relação às questões sobre o Alibaba, a Shopee e a Shein, porque acaba sendo um protecionismo invertido, né, às avessas, né? Você passa a proteger a indústria externa e não a interna. E o emprego externo. Exatamente. Então, concordo com a senhora. Pronto, doutora, agora já a senhora concordou. O ministro, eu não vou pedir que ele já dê uma monocrática aqui, mas... Pronto. Está decidido. Bom, continuando nossos trabalhos, passo a palavra para o ilustre professor Lorenzo Del Frederico. Grazie, e grazie anche all'avvocato Petrucci, all'Ordine Nazionale degli Avvocati Brasiliani per questo importante incontro. Rinvierò per molte delle informazioni allo scritto che ho inviato, cercando di mantenere l'argomento della discussione su alcuni aspetti fondamentali. Già abbiamo ascoltato nelle prime due relazioni del Ministro De Faria e della professoressa Elbe una attenzione al confronto tra paesi del consumo e paesi dove sono localizzate le sedi delle corporation, delle multinazionali. Questo è un problema molto chiaro nei lavori dell'OCSE, ai quali ha fatto già riferimento appunto il Ministro De Faria nella prima relazione. L'OCSE ha messo in evidenza questi temi nel 2015 nell'azione numero 1 dedicata alla digital economy ed ha evidenziato con degli studi molto approfonditi che sono presenti nel mercato mondiale alcuni operatori della digital economy che non pagano tributi di nessun genere, né nello stato della fonte e del consumo, perché non esistono su queste prestazioni tassazioni sul consumo, né tantomeno nello stato della residenza, perché queste multinazionali, le global player dell'economia digitale, spostano le loro sedi in paesi a bassa fiscalità e sappiamo bene che l'imposta sul reddito è
centrata sulla residenza della persona o della società, o tutt'al più su una stabile organizzazione, permanent establishment, nello stato della fonte del consumo. Ma quello che ha messo in evidenza l'OCSE è che i cosiddetti global player dell'economia digitale riescono a sottrarsi a tutte e due queste forme di tassazione. Non hanno stabile organizzazione nello stato della fonte e del consumo, non c'è una stabile organizzazione classica, intesa in senso materiale, e localizzano le loro sedi, i quartieri generali, in stati a bassissima fiscalità. Quindi i servizi digitali prestati da Google, Facebook, Netflix, Airbnb, Uber, eccetera, eccetera, sono servizi che si sottraggono oggi a qualsiasi forma di tassazione. L'OCSE ha cercato di mettere a punto delle risposte concrete. Le risposte concrete non hanno raggiunto un punto di vista unanime e sono rimaste proposte. Le proposte sono state 3. Una tassazione alla fonte, laddove si trova localizzato il soggetto che eroga il pagamento con un sistema di ritenute. Un nuovo concetto di stabile organizzazione immateriale con una semplice digital presence, dove si trova il computer dell'utente finale che utilizza il servizio digitale. Quella potrebbe essere una digital presence. Ma soprattutto l'OCSE all'inizio dei suoi lavori ha elaborato un modello di tributo chiamato Equalization Levy, una specie di imposta indiretta, simile alle accise, simile ad un'imposta sulla cifra d'affari, simile, se vogliamo, all'imposta sul valore aggiunto diffusa in Europa ed in molti altri paesi. Ma l'OCSE non ha preso una posizione precisa, ha lasciato agli Stati un ampio margine di manovra in attesa di ottenere un quadro condiviso fra tutti i paesi negli anni seguenti. Purtroppo, nel momento in cui l'OCSE ha raggiunto il massimo risultato di questo tentativo di armonizzazione tra le varie idee, vi è stato un fattore politico molto importante, perché gli Stati Uniti, all'inizio della presidenza Trump, hanno dichiarato apertamente che non intendevano recepire le raccomandazioni dell'OCSE. Ci sono documenti ufficiali. Gli Stati Uniti ritenevano le proposte dell'OCSE discriminatorie nei confronti dei global player dell'economia digitale statunitensi. E questa è stata una presa di posizione, una delle più clamorose dell'amministrazione Trump nel 2017-2016 contro l'OCSE, nel cui ambito gli Stati Uniti avevano invece partecipato all'elaborazione delle 3 proposte. La contrarietà degli Stati Uniti si è leggermente attenuata, con la nuova amministrazione Biden, perché nel 2022, all'inizio del suo mandato, l'amministrazione Biden ha
reso nota una comunicazione ufficiale su questo tema dicendo che le misure proposte dall'OCSE nel 2015 non erano condivisibili, ma si sperava e si spera da parte dell'amministrazione Biden di poter arrivare alla implementazione di quelle misure che conosciamo bene nella elaborazione dell'OCSE, vanno sotto l'etichetta del Pillar 1 e Pillar 2, cioè un concetto nuovo di stabile organizzazione solo digitale, soltanto virtuale, soltanto immateriale. Questo è l'obiettivo degli Stati Uniti e in contemporanea l'introduzione di una Global Minimum Tax che partisse da una base minima di tassazione nel mondo del 15%, in modo tale da evitare la fuga dei global players verso quei paesi, quelle giurisdizioni a bassa fiscalità. Ma per raggiungere questi obiettivi, ora elaborati anche dall'OCSE nel Pillar 1 e nel Pillar 2, e molto sollecitati dagli Stati Uniti, è necessario un consenso globale. Non sono sufficienti misure nazionali. Va modificata la rete mondiale delle convenzioni contro le doppie imposizioni, in questo momento sono 2500, va modificato lo strumento multilaterale OCSE dell'Action BEPS numero 15 e quindi si tratta di un percorso molto lento e molto faticoso che dovrà essere portato avanti a livello di relazioni internazionali nell'OCSE e nel contesto del multilateralismo. Ma è un percorso troppo lungo. Nel frattempo cosa accade? Quello che fa molto piacere ai global player: non pagano imposte nel settore dell'economia digitale, né di qua né di là. Questa situazione va avanti da molti anni. Cosa sta accadendo in concreto nei paesi in attesa che si realizzino queste convergenze globali sul Pillar 1 e sul Pillar 2? Sembrano vicine, sembra che nel 2023-2024 dovrebbero essere approvate le misure per dare attuazione a queste linee guida dell'OCSE, ma sappiamo bene che ci sono sempre molti rallentamenti. Nel frattempo è accaduto questo, che la maggior parte dei paesi che ha guardato al final report dell'OCSE del 2015 sulla digital economy ha fatto una scelta di questo tipo. La stabile organizzazione nuova con digital presence, inutile introdurla perché sappiamo, chi si occupa di fiscalità internazionale sa bene che è necessario che venga recepita nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, altrimenti produrrebbe effetto nello Stato soltanto per i contribuenti di altri Stati che non hanno convenzione. Quindi è una misura inutile, a meno che non venga approvata a livello globale. L'altra misura, ritenute in capo al soggetto erogatore nello Stato in cui si trova il soggetto che effettua il pagamento.
Alcuni Stati hanno seguito questa strada, ma è una strada che non consente di tassare appieno tutti i servizi digitali che si sottraggono a tassazione perché si sottraggono alla visibilità materiale e commerciale. Nella maggior parte degli Stati è accaduto che la misura meno importante si sia gradualmente sviluppata. La misura meno importante è l'equalization levy, è un tributo perequativo di ibrida natura, un po' imposta sui redditi, un po' accisa sui consumi, un po' imposta sulla cifra d'affari, simile all'IVA. Il primo grande paese che ha introdotto l'equalization levy è stato un grande paese del consumo, ma non un grande paese della sede dei global player, è stata l'India. Nel 2016 il primo paese al mondo ad introdurre l'equalization levy è stata appunto l'India. L'esempio è stato seguito con dei tentativi molto rozzi da altri paesi quali la Francia e l'Italia. Poi l'Unione Europea nel 2018 ha elaborato 2 proposte di direttiva, proposte ancora oggi semplicemente proposte. La prima, un'imposta sui servizi digitali, quindi un equalization levy. La seconda, quando si avrà la forza di implementare la misura, una stabile organizzazione digitale, quindi una digital presence immateriale. Ma tutte e 2 le direttive sono rimaste semplici proposte. Nel frattempo c'è stato un Ecofin, un consiglio di alcuni paesi europei che ha scelto di anticipare le direttive introducendo l'imposta sui servizi digitali in via unilaterale, prima della direttiva, che è ancora lontana dal prendere vigore. Italia, Francia, Spagna, Germania hanno deciso di implementare l'imposta sui servizi digitali. L'Italia l'ha introdotta nel 2020, anche gli altri paesi. Nello scritto che ho messo a vostra disposizione sono indicati anche gli altri paesi che hanno nel 20 e nel 21 introdotto l'imposta sui servizi digitali: Austria, Finlandia, Lettonia, Tunisia, Turchia. Immediatamente nel 22 l'amministrazione Biden ha detto: bisogna a tutti i costi fermare queste misure unilaterali dei singoli paesi che tassano i servizi digitali fuori dal contesto generale del programma OCSE, Pillar 1 o Pillar 2. Ma in realtà cosa fanno questi paesi del consumo che introducono questa imposta? Imposta che colpisce il consumo digitale nel paese del consumatore, con un'aliquota del 3% sui ricavi lordi. Quindi capite bene che i ricavi lordi sono molto lontani dal reddito. È evidente che si tratta, l'imposta sui servizi digitali, di un tributo più vicino ai consumi che non ai redditi. Difatti, nei trattati sul funzionamento dell'Unione Europea, la base giuridica per introdurre
la proposta di direttiva sui servizi digitali è l'articolo 113, che consente l'armonizzazione dei tributi sul consumo nel mercato unico europeo. Questi tributi sul consumo che gli Stati introducono unilateralmente, fuori da un disegno globale, sono in realtà una legittima difesa degli Stati che, in attesa dell'auspicabile ma lontano raggiungimento del consenso globale sul Pillar 1 e sul Pillar 2, nel frattempo debbono difendersi dall'erosione della base imponibile e quindi recuperano la tassazione dei servizi digitali dei global player multinazionali, non attraverso un'imposta sui redditi, che non è possibile riscuotere perché non c'è la stabile organizzazione materiale ed è molto lontano l'avvento della digital presence, nuova stabile organizzazione. Oggi gli Stati tassano i consumi nel luogo dove si trova il computer dell'utente che consuma i servizi digitali. Ed è quindi due sono le considerazioni fondamentali. Certamente sono misure unilaterali, provvisorie, transitorie, stopgap, occasionali, ma non definitive, non a regime. Quasi tutti gli Stati introducono delle sunset clauses, cioè quando entrerà in vigore il nuovo regime del Pillar 1 e Pillar 2 perderà effetto la misura unilaterale, ma nel frattempo viene applicata come misura difensiva e questo è un elemento molto importante. L'altro elemento molto importante, e con questo nei 2 minuti chiudo certamente, è questo: c'è un patto ancestrale, arcaico, tra i grandi paesi produttori nel mondo che hanno dato vita all'OCSE: non tassare le multinazionali con tributi sul consumo. L'OCSE deve lavorare per tassare le multinazionali attraverso le imposte sui redditi. Quindi queste misure di imposta sui servizi digitali sono un passo indietro rispetto al grande patto fondativo dell'OCSE, ma è l'unico strumento di difesa per i paesi del consumo, non nei confronti dei paesi della residenza, ma nei confronti dei global player che si spostano continuamente alla ricerca delle soluzioni di volta in volta più convenienti. Grazie. Grazie, professor Lorenzo. Dando continuidade no nosso painel sobre a tributação do consumo, falamos bastante aqui da plataforma online multilateral, dos serviços, da área de negociação de serviços e produtos, e agora eu convido para palestrar o Dr. Alexandre Freire, conselheiro diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, que vai nos falar um pouco mais sobre a tributação da área do entretenimento, do streaming. Por favor, professor. Boa tarde a todas e todos. Queria inicialmente fazer um agradecimento ao convite honroso que me foi feito pelo meu querido amigo Rony Prois Duarte, que exerce um trabalho notável frente à ESA Nacional. Eventos como esse revelam a liderança do Rony em fomentar a cultura entre os advogados, ou seja, o intercâmbio de ideias. E eu acredito que essa missão foi confiada a uma pessoa que é talhada para esse tipo de desafios. Rony é uma pessoa que tem um desafio, ele é aquele nome próprio para
vencê-lo. Assim demonstrou na sua importante gestão na OAB Pernambuco e assim tem se revelado também na nossa ESA Nacional. Queria parabenizar o professor e ministro Gurgel de Faria pela sua excelente exposição, a professora Merielbe e ao nosso maestro Lorenzo Del Federico. Minha exposição ela será focada especificamente na ideia de tributação de streaming. Eu, motivado pelo gentil convite, resolvi escrever a respeito aqui. Então, eu vou trabalhar em cima de um artigo que eu escrevi sobre o tema a partir de 3 partes. A primeira parte eu falarei a respeito da evolução do próprio streaming no Brasil. Na segunda fase, como é que esse tema foi disciplinado do ponto de vista da regulamentação no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicação do Brasil e como esse tema ele tem sido discutido no âmbito do marco da tributação nacional. Então, inicialmente, eu peço aos senhores uma deferência para que eu possa fazer uma contextualização sobre essa importante forma de entretenimento que é o streaming. Então, o streaming, visto como uma das recentes inovações do mercado audiovisual, tem sido popularizado mundialmente em razão do elevado grau de digitalização e virtualização dos processos produtivos. Para que se tenha uma ideia, o streaming chega ao Brasil em 2011, início das operações da Netflix no Brasil. Em 2013, nós temos 2 importantes inovações, que é a Deezer e a Spotify, que iniciam operações de streaming musical no Brasil. Em 2015, o Globoplay inaugura sua plataforma VOD. Em 2016, temos a Amazon Prime chega ao Brasil. Em 2020, temos a plataforma Disney Plus, que chega ao Brasil e se associa ao Globoplay. Para que você tenha uma ideia de como esse serviço ele passou a ser difundido no país. E a razão dessa ampliação decorre justamente da disseminação de dispositivos eletrônicos de recepção, a exemplo das Smart TVs, smartphones e computadores pessoais, entre outros. A possibilidade de acessar um conteúdo à livre escolha do consumidor, sem a necessidade de dispêndio de tempo, com a sua posse, o armazenamento, tem popularizado o streaming em detrimento de outros meios de distribuição de mídia. Como tecnologia, o streaming está diretamente associado aos serviços proporcionados pelas plataformas denominadas de over-the-tops, ou as OTTs, cujo meio de transmissão de conteúdo audiovisual utiliza a internet para exibição de intercâmbio online, habilitando os consumidores a escolherem o conteúdo que desejam consumir, ou seja, que nós temos a possibilidade do consumidor customizar o acesso à modalidade de entretenimento que ele deseja consumir. Para que se tenha uma ideia, o streaming no Brasil tem um dos seus mercados mais representativos em escala mundial. De acordo com a consultoria CATS 2019, a penetração de assinantes de plataformas OTTs no Brasil subiu de 54,6% em 2014 para 75,4% em 2019, em relação ao número de assinantes de banda larga fixa, quando considerados apenas um assinante por residência. Atualmente, para que se tenha uma ideia, considerando a evolução do número de assinantes de banda larga no país, que subiu de 31,9 milhões em 2019 para 45,2 milhões ao final de 2022. É um número bastante expressivo. Segundo uma pesquisa importantíssima do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que reúne representantes da sociedade civil, do governo, as atividades de fruição de mídias de vídeo e áudio são as mais representativas no uso de internet no país. Entre 2019 e 2021, o número de consumidores que pagaram para ouvir músicas ou assistir filmes ou séries cresceu aproximadamente 27% em todo o país. Do outro lado, que dá uma dimensão de como o mercado brasileiro é relevante em quantidade de plataformas OTTs, de acordo com dados do relatório Panorama do Mercado de Vídeo por Demanda no Brasil, produzido pela Agência Nacional de Cinema, Ancine, em 2022 o Brasil tinha 59 plataformas concorrendo no mercado. É o maior mercado de streaming no mundo. E vejam que isso impacta, evidentemente, algo que é importante para todos os consumidores,
que é justamente o preço médio de consumo. No Brasil, o preço médio é de aproximadamente 5,64 dólares, e o restante da América Latina possui uma média de 7,46 dólares por assinatura. Ou seja, esses dados revelam que as atividades de streaming têm um alcance elevado no país. Além disso, provam que há, inegavelmente, uma tendência invertida entre os serviços de telecomunicações, em especial a TV por assinatura e as OTTs. Isso indica a existência de um processo de substituição entre duas plataformas concorrentes, que geram muita discussão no país. Eu não tive a oportunidade de, inicialmente, acompanhar esse debate quando ele chega à Agência Nacional de Telecomunicações. Mas um grande advogado público, que exerceu com muito zelo e republicanismo essas funções na Agência Nacional de Telecomunicações, que é o conselheiro Otávio Rodrigues Júnior, teve a oportunidade de enfrentar à época, quando tinha assento na agência, esse tema com muita relevância. Entre os principais desafios que a regulação setorial no Brasil vivencia, pode-se destacar a aplicabilidade do atual regime regulatório aos serviços lineares de over-the-top, a necessidade de nivelar estruturas tributárias entre OTTs e serviços tradicionais de telecomunicações. Esse é um dos grandes desafios do país, em razão daquilo que se denomina entre os teóricos da análise econômica do direito de uma assimetria regulatória, porque nós temos tributações diferentes, regulações diferentes para uma mesma modalidade de economia. Então, esse é um ponto que também me parece importante. Como esse tema, já entrando na segunda parte da minha exposição, ele foi enfrentado no Brasil inicialmente sob o ponto de vista regulatório. Nós tivemos um leading case que é objeto de estudo. Que leading case é esse? O caso Claro versus Fox, que foi discutido na Anatel. Então, em 2020, a Agência Nacional de Telecomunicações deparou-se com uma discussão em um caso concreto envolvendo a Claro e a Fox no Brasil. O debate, para que se tenha uma ideia contextualizada, girava em torno do enquadramento regulatório dos serviços de video on demand, ou seja, de um serviço de televisão por assinatura que oferece pacotes de canais de conteúdo audiovisual organizado em forma de uma grade de programação horária sequencial sobre a internet. Neste caso, a Anatel entendeu que, apesar de existirem assimetrias regulatórias entre os novos modelos de negócios de acesso pago por conteúdo audiovisual via internet e os serviços de acesso condicionado, especialmente quanto à imposição de distribuição de canais obrigatórios e a necessidade de observância dos princípios constitucionais da promoção da cultura nacional, não seria o caso de regular essa modalidade de serviço, que ela não estaria contemplada entre os temas que pudessem ser disciplinados à época pela agência. E qual foi o cerne da justificativa? A necessidade de promover uma regulamentação que fomentasse a inovação no país. O streaming no Brasil é um tópico que me parece importantíssimo para que a gente possa tratar dessa importante questão. Quando comparado a outros países, percebe-se que há um núcleo de preocupações comum entre o Brasil e o resto do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a tendência de queda de assinaturas de TV paga segue um ritmo semelhante ao caso brasileiro. Tanto é que se pronuncia uma verdadeira morte da própria TV tradicional, como nós atualmente percebemos. Embora já exista uma política pública voltada para o setor, que é justamente a promoção daquilo que se denomina de TV 3.0, inclusive está entre as linhas das políticas públicas do atual governo, é uma das plataformas, digamos assim, do Ministério das Comunicações, sob liderança do ministro Juscelino Filho. Então, pela primeira vez, recentemente, o Wall Street Journal, publicando um relatório concebido pela consultoria Nielsen Data, anunciou que os residentes americanos passaram mais tempo assistindo TV em julho de 2022 por meio de serviços como Netflix, YouTube, HBO Max, do que por meio de televisão por assinatura. Vejam que a pesquisa é de 2022, julho de 2022, o que revela uma queda crescente e acentuada dessa modalidade de
conteúdo disponível em termos de entretenimento. De acordo com o Wall Street Journal, o jornal que anunciou essa pesquisa, a audiência do serviço de streaming respondeu por 34,8% da audiência de televisão nos Estados Unidos, contra 34,4% de TV a cabo. Esses dados também revelam como no Brasil nós temos algo bastante parecido. Então vejam que no Brasil nós temos uma assimetria regulatória entre os serviços tradicionais de telecomunicações e streaming, assim como no modelo americano, padecendo o modelo tradicional de televisão dos mesmos problemas. Agora, comparando essas duas realidades, me parece importante explicar como é que o Brasil ele vem crescentemente consumindo essa modalidade de entretenimento. De acordo com a projeção realizada pela consultoria On Dia Date, enquanto a perda de assinantes de TV por assinatura deve ficar estável até 2027, o número de assinantes de serviço de streaming deve crescer e alcançar mais de 250 milhões de assinantes, demonstrando que o streaming veio para permanecer como a principal tecnologia de consumo audiovisual. Então, feita essa abordagem da contextualização do streaming no Brasil, eu gostaria de fazer agora uma breve abordagem a respeito do marco temporal tributário desse tipo específico de entretenimento no país. Em 2003, nós tivemos a Lei Complementar 116 de 2003, que estabeleceu o rol de serviços por ISS. 2006, o início da operação dos serviços de streaming de vídeo nos Estados Unidos. 2011, o início do streaming no Brasil. 2016, a Lei Complementar número 157, com o rol taxativo do ISS, com previsão dessa modalidade de áudio e vídeo no item 1.09, que é a lei, o rol taxativo de serviços. E, em 2017, uma das grandes controvérsias jurídico-tributárias envolvendo o tema, que é justamente o convênio de ICMS número 106 de 2017 com FAIS, cuja a questão foi submetida à Suprema Corte Brasileira em um julgado paradigmático da relatoria do ministro Dias Toffoli, que decidiu esse tema. Em 2022, tivemos um importante pronunciamento da Ancine, que entendeu que não incidia a Condecine, que é uma espécie de contribuição voltada para a promoção da indústria de cinema no Brasil. Então, veja que aqui nós temos uma espécie de linha do tempo da tributação sobre essa modalidade de streaming no país, de consumo no país. Eu vou avançar um pouco na minha exposição em razão do avançado do tempo. Vejam, como mostrei nessa linha evolutiva da tributação sobre a matéria no Brasil, nós tivemos, em 2016, a aprovação da Lei Complementar número 157, que alterou a Lei Complementar número 116, instituindo, nessa alteração, a atividade de streaming no item 1.09, ou seja, esse tipo de serviço seria tributado pelos entes municipais. Mas, como já foi mencionado nas exposições anteriores, nós passamos também por uma espécie de guerra tributária sobre esse tema. Então, os estados, não satisfeitos com essa modalidade de incidência tributária, editaram no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária um convênio de ICMS 106, que estabeleceu as disposições para a cobrança do ICMS sobre as operações com bens e mercadorias digitais. Esse tema foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos duas importantes ações submetidas à Corte. A ação direta de inconstitucionalidade número 59 e 58 e a 56 e 59. Então, nestes dois casos, nós tivemos como uma resposta da Suprema Corte Brasileira o seguinte entendimento. Primeiramente, nós tivemos
no julgamento também de um recurso extraordinário, que foi o recurso extraordinário 784.439, o entendimento que é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS, que se refere ao artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência de tributos sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. Como se pode demonstrar, esse tema é um tema que exige uma reflexão bastante aprimorada por parte, não apenas de uma política nacional tributária, mas especificamente em relação à própria posição das cortes brasileiras sobre esse assunto. Como também foi mencionado, e com isso eu encerro a minha exposição, a própria OCDE tem uma preocupação muito grande com a forma como os países passam a disciplinar essa nova modalidade de economia, que é a economia digital. Então, o Brasil, que pretende se habilitar como um país membro da OCDE, tem trabalhado no âmbito do governo projetos que possam absorver as boas práticas tributárias que são recomendadas pela OCDE. Eu tinha alguns outros pontos para comentar, mas a minha exposição ela chega ao fim. Eu fiz a distribuição ontem nos nossos grupos do tanto da minha exposição quanto do artigo que decorre da exposição, e agradeço mais uma vez ao meu querido amigo Rony Prós Duarte pelo gentil convite. Devolvo a palavra para a nossa presidente de mesa, Elaine Keller. Obrigado. Obrigada, doutor Alexandre. Obrigada, doutor Alexandre. Peço desculpas por encurtar seu tempo. Antes de encerrar essa mesa, eu vou voltar a palavra para o ministro Gurgel de Faria, que gostaria de fazer algumas considerações finais. É uma rápida observação, até para purgar uma mora. E para purgar essa mora, eu vou fazer um rápido comentário, sem depressa, para podermos dar a oportunidade ao outro painel. É que quando eu estava no Tribunal da Quinta Região, a gente organizava um almoço no Leite, que é um restaurante muito tradicional lá do Recife, e eu era o organizador. E ao final deste almoço, eles sempre traziam um mimo, uma lembrança, geralmente era um pão de ló, ali para assim, cada um só levaria. E eu que distribuía. E quando o meu amigo e irmão Marcelo Navarro chegou no Tribunal da Quinta Região, um dos primeiros almoços que ele estava, eu peguei e entreguei a ele o pão de ló. Aí um colega chegou e protestou e disse: mas Gurgel, eu sou mais antigo do que o Marcelo, ele vai levar o pão de ló? E eu digo: olha, antiguidade até para pão de ló. E o que é que esse pão de ló tem a ver? Porque eu vou pedir licença à Noronha para que todos os meus colegas e amigos do SJ se sintam cumprimentados na pessoa do Mauro Campbell, que estava aqui desde o início e estava assistindo aqui a nossa exposição, e com isso todos sintam-se cumprimentados. Um abraço. Obrigada, ministro. Obrigado a todos. Com a fala do ministro, eu encerro este painel.